Olá, alunos do segundo ano. Eu volto aqui para fazer a correção da segunda semana do PET, volume 2, tá? Para vocês, eu espero que vocês já tenham feito. Se caso tenham feito e tiverem dúvida, vamos ajudar aqui nessa explicação e correção para vocês, tá bom? Então vamos lá já os slides. Deixa eu abrir aqui, ó. O tema: embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Tá? Isso que está lá no PET. Vamos lá, fique por dentro dos conceitos. Gente, a Constituição. O que é uma Constituição? Vivemos numa hoje. A Constituição de 1988. Já tivemos outras anteriores? Já. Tá? Conjunto das leis que regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidas e votadas pelo Congresso, cujos membros representam o povo, tendo o propósito de declarar direitos ou deveres individuais, a Carta Magna. Então, a Constituição nos rege. Existem os direitos e deveres lá dentro a serem cumpridos. São cumpridos? Na maioria das vezes, não. Tá? O termo império, do latim imperium, poder, autoridade, denota primeiramente, deve ser, um território geográfico extenso, estado imperial, não necessariamente contíguo, contendo um conjunto de nações e povos etnicamente ou culturalmente diversos, governados por um soberano, denominado imperador ou uma oligarquia. No entanto, este último ponto é controverso. Haja vista que algumas fontes, como por exemplo a Infopédia, define que impérios independem da forma de governo, ok? Então, Constituição e a questão do império. Reflexão, gente. Atualmente o Brasil, que é um país de proporções continentais, tem um governo republicano, tá? Tá faltando uns acentos aqui, tá, gente? Que eu vou, e assim, ó. O Brasil isso aqui, vou pegar a caneta, ó. Olha, não tá indo, vamos ver. Vamos voltar aqui. Atualmente, o país é um país, ó, tá vendo? Tá faltando vários, de proporções continentais, tem governo republicano. Aqui o nosso país atual, tá? Que a gente vive hoje. Em um regime presidencialista, temos um presidente aqui, com um voto universal para os principais cargos dos poderes executivo e legislativo. Homens e mulheres, a partir dos 16 anos, analfabetos ou doutores, pobres ou ricos, de qualquer etnia ou religião, têm o mesmo direito ao voto. Antigamente, em outras constituições, não. Tá? Só maiores de 21 anos podiam votar, os que eram alfabetizados, as mulheres não votavam. Então, com o tempo foi mudando muitas coisas, tá? Através das constituições, né? Mas esse direito ao voto universal foi uma conquista da população, que aconteceu lentamente. Nos primeiros tempos do Brasil, como país independente, que de colônia de Portugal se transformou em uma monarquia constitucional, né? Pouco havia mudado em relação à cidadania. O voto era censitário na época, né? Censitário, o que é, Marcela? É voto por renda. Quem tem maior renda, vota. Entendeu? Quem tem dinheiro, vota. Quem não tem, não vota. Exclusivamente masculino, por isso que eu te falei. No passado era diferente, ó. Quem tinha renda, só homem que votava. E para pouco cargos eletivos. Além disso, a escravidão foi mantida em um mundo liberal cada vez mais partidário da abolição. Então, nós fomos o último país aqui da América do Sul a abolir, né, a escravidão, em 1888. Então, a gente estava bem atrasado ainda e vinha com aquele espírito de liberal, de respeitar os direitos do outro e com a escravidão ali rolando solta, tá? Isso é uma reflexão que o PET traz. Período regencial, gente. O período regencial, ele, ó, durou 9 anos, tá? 1831, 1840. Portanto, nós antes tivemos o primeiro império, na primeira regência, de Dom Pedro I, tá?
E ele abdica em 1831. Ele sai, ele deixa o trono, tá? Sai. Nossa, que eu não consigo escrever com essa canetinha. Eu tenho que ter uma mesinha que escreve. Sai. Caracteriza um período de grande conturbação. O período que ele saiu, Dom Pedro I, foi muito conturbado. Tinha muitas revoltas, ele ficando impopular, entendeu? E ele intermeia entre o primeiro reinado dele, governado por Dom Pedro I, que eu falei, e o segundo reinado, governado por seu filho, Dom Pedro II, tá? Então, primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, o filho dele, que ficou 49 anos no poder, de 1840 a 1889, até sofrer o golpe da República, tá? Na sequência de vários problemas enfrentados pelo Império de Dom Pedro I, e no momento em que o imperador perde a sua popularidade, que eu falei que ele vai perdendo a sua popularidade, decide abdicar do trono, né? Nessa altura, porém, o seu herdeiro, Dom Pedro II, não podia governar. Então, quando Dom Pedro abdica, ele sai do poder, o filho dele tinha 5 anos. Então, como é que uma criança de 5 anos, gente, vai governar, vai ser um imperador? Não tinha condição. A solução, então, foi formar uma regência, né? Pessoas se juntaram para governar até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, chegasse ao ponto de ter 18 anos, para poder assumir o trono. Ele era criança, não tinha como cuidar do país. Então tá, as regências, gente, o período regencial, ele foi dividido em regência trina provisória, tá? De abril a julho de 1831. Regência trina permanente ficou 3 anos, né? 31 a 34, 1834. Regência una do padre Feijó ficou de 1835 a 1837. A regência una de Araújo Lima, e ficou de 1837 a 1840. Então, essas pessoas aqui governaram no período em que Dom Pedro I era pequenininho, não podia assumir, tá bom? Foi o período regencial. Então tá, grupos políticos do período regencial. Gente, nessa altura, havia 3 grupos políticos a defender cada qual uma posição diferenciada no governo. Existiam os liberais moderados, tá? Também conhecidos como chimangos. Existe o termo também com CH, tá? Mas aqui no PET está chimangos, né? Esses defendiam o centralismo político, a monarquia. Então, o que eles defendiam? Eles não queriam que se tornasse república nada, eles queriam que continuasse naquele modelo de imperador, de um monarca, de um rei, tá bom? Os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas, defendiam a revisão da política e o fim da monarquia. Já queria que a política fosse revista e acabar com a monarquia. Os restauradores, gente, também conhecidos como os caramurus, eram contrários à reforma política, não queriam nenhum tipo de mudança e eles queriam que Dom Pedro I regressasse. Dom Pedro I foi para Portugal, tá? Então, existiam esses 3 partidos aí lutando por suas ideias, tá? Nesse período conturbado aí da abdicação, da renúncia, né? Da saída de Dom Pedro I. Enquanto seu filho não podia assumir, ficou aquela regência lá, a trina provisória do padre Feijó, do Araújo Lima, governando o país no período de 9 anos, tá? 9. Então, vamos somar 9, 10, 11, 12, 13, tá. Aí, o menino estava com 5 anos, eles ficaram 9, tá? E depois a gente vai entender o golpe da maioridade. Atividade 1, gente. Período regencial. Tem bastante texto, tá? No PET, tá? Com a abdicação de Dom Pedro, consolidou-se a independência e no período regencial, estruturou-se a nação. Beleza? Da luta de grupos ou facções surgiram os partidos políticos. Os partidos políticos já surgindo aí.
que a gente pode ser que eram os reformadores, os chimangos lá, tá? Com a definição, existiam os liberais e conservadores. Das lutas populares, deu-se a unidade do território com as províncias adquirindo sentido da nacionalidade, começou a pintar a nacionalidade, um país sendo formado, tá? E relativizando os regionalismos que marcavam. No período compreendido entre a menoridade do príncipe, a menoridade que ele era criança ainda, e a primeira década após a maioridade, as forças políticas, esses partidos políticos, começaram a se realinhar. Eles foram se realinhando. Esse realinhamento foi resultado das revoltas que eclodiram em todo o território e da sua afirmação da hegemonia das elites cafeeiras do Centro-Sul. Vocês lembram? Os paulistas do café em plano nacional. As oligarquias, tá, gente? As forças políticas responsáveis pela abdicação de Dom Pedro I fragmentaram-se após 1831. Os liberais exaltados, os farroupilhas, que defendiam a transformação pacífica das instituições, distanciaram-se dos jurujubas que não descartavam uma luta armada para alcançar essa transformação. A ala mais reacionária, tá, da sociedade reunida na sociedade conservadora da Constituição Brasileira lutou até a morte de Dom Pedro I, em 1834, pela sua volta ao poder e pela recolonização do Brasil. Eram chamados caramurus. Esses caramurus eram os restauradores, restaurar a monarquia. Eles queriam que Dom Pedro I voltasse, tá? Bem, continuação do texto da atividade. Os chimangos, aglutinados na Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, permaneciam no centro. Entre os liberais, ó, aí estava assim, os liberais conservadores, eles não estavam meio sabendo para onde iam ficar. Que é bem a história dos partidos hoje também, né? Uma hora um cara tá num partido, aí depois o político sai daquele partido, vai para outro partido, tá? A troca de uma facção por outra era muito comum, uma vez que as posições políticas estavam muito mais ligadas aos interesses. Diferente de hoje, gente, não é, gente, aos interesses do que propriamente as convicções ideológicas, tá? Só me arrumar aqui. Os caramurus, os restauradores, né? Queriam Dom Pedro de volta, entraram em declínio porque Dom Pedro morreu em 1836. Aí o que eles vão fazer? Eles queriam que ele voltasse, mas ele morreu. Dom Pedro morreu com 36 anos de tuberculose, morreu novo, tá? Aí como o objetivo deles, que era voltar Dom Pedro I, não rolou, porque Dom Pedro I faleceu, né? Eles uniram-se àqueles chimangos, que eram dos meios ali, formando a base, que viria a ser o Partido Conservador. Então, juntou os caramurus e os chimangos e se formou o Partido Conservador. O Partido Liberal, formado por parte dos chimangos e pelos farroupilhas, eu sei que vocês devem estar meio pirada, que faz confusão mesmo, né? Muito partido, farroupilha, chimango, restauradores, liberais, conservadores, por isso que tem que ser com atenção aqui. O Partido Liberal, então, juntou um pouco parte dos chimangos e pelos farroupilhas. Alternou seu poder com o conservador, ó, tá vendo? Durante o segundo reinado. Que eles começaram a ter os cargos ali naquela regência que se fez durante o tempo que o príncipe ficou, ainda era criança, eles se alternavam no poder ali. Tá? Esses partidos aí. Uma hora era um pouco conservadora, liberal, tá? E continuaram, entretanto, muito parecidos com o Valeu Amás. Nada mais parecido a um Saquarema, conservador, do que um Luzia, liberal no poder. Então, quer dizer, ó, que era diferente só no nome. Conservador e liberal era tudo igual, tá? Tudo igual mesmo. Não tinha diferença. Se um tivesse no poder, os interesses próprios que eram levados em consideração. Nada diferente de hoje, gente. Então, perguntas da atividade 1. De acordo com o texto, explique como formaram-se os partidos liberal e conservador. Aí, essa confusão aí
dos caramuru, de chimango, de farroupilha. Então, vamos tentar chegar na resposta aqui. Os caramurus, ou restauradores, entraram em declínio após a morte de Dom Pedro I. Tá? Não tinha como. Como que vai voltar o morto, né? E uniram-se aos chimangos, formando a base que viria a ser o quê? O Partido Conservador. Então, caramuru e chimango, conservador. O Partido Liberal, formado por parte dos chimangos, que tinham o resto dos chimangos lá, e pelos farroupilhas, alternou seu poder com o conservador durante o segundo reinado. Então, eles alternavam ali, como eu falei, naquelas regências lá. Regência trina, regência provisória, permanente. Teve Araújo Lima, do Feijó, entendeu? Uma hora era liberal, outra hora era conservador, se alternavam ali e criaram esses partidos, tá ok? A resposta aí, viu, gente? Atividade 2, Caramuru. Aí tem um texto aqui. Nós éramos governados por um príncipe dócil e beneficente, que era generoso. Quem é esse príncipe, gente? Dom Pedro I, com seus inimigos, que nos havia dado a independência e a Constituição, que era o primeiro a garantir nossas liberdades, que nos livrou dos horrores de uma guerra civil. Da estabilidade do governo anterior provinha necessariamente a segurança pública, mãe do comércio, da agricultura, das artes, das ciências. Ó, estão enaltecendo Dom Pedro I pra caramba aqui, ó. Eis o que hoje nós temos, nossa população e nossos fundos, elementos essenciais para a prosperidade de um país nascente, fogem de dia em dia, os fundos públicos estão reduzidos, tipo assim, a corrupção, a nada, a imigração espantosa, as artes estão em ócio, as ciências recuam, a ignorância, o orgulho, o egoísmo se apossam de nós. Não querem dizer que sem o príncipe aqui está muito ruim. Sem Dom Pedro I ficou caótico, tá? Porque ele era tudo, ó, um príncipe dócil, beneficente, fazia tudo pelo Brasil, né? Mas criou o poder moderador, né? Então é complicado. Pergunta, gente, quem são os signatários desse editorial? Signatário, gente, para vocês entenderem, é aquele que assina ou subscreve um texto, um documento, que escreveu o documento. Quem eram essas pessoas que escreveram esse documento aí de Dom Pedro I falando do príncipe? Quem o documento elogia, tá na cara. E o que ele retrata e por quê? Ó? Esses signatários eram os caramurus, que eram os restauradores que queriam Dom Pedro I, conhecido por restauradores. Esses queriam a volta de Dom Pedro I ao Brasil, perdem a força com a morte de Dom Pedro I em 1836, havendo a necessidade de se aliarem a outros grupos políticos. Não tem para onde correr, vamos nos aliar, para a gente não ficar fora da política. O documento elogia, né, Dom Pedro I, gente, né? Tá tudo no pet. E retrata o imperador como príncipe dócil e beneficente, que era generoso com seus inimigos, que nos havia dado a independência e a Constituição, que era o primeiro a garantir nossas liberdades e que nos livrou dos horrores de uma guerra civil. Ó, aqui, o que está retratando? Ok? Então, a resposta é isso, tá no próprio PET. Os PETs, geralmente, aí de história, eles têm os textos e depois eles fazem as perguntas em cima dos textos. Se o aluno leu com atenção o texto, ele vai certamente conseguir responder, tá? Então, os signatários são aqueles que escrevem ou subscrevem um texto, um documento, ok? Gente, é isso. Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Esse é um incentivo que eu dou para vocês nesse período tão complicado, onde muitos estão desestimulando, tem muitos falando, eu não estou me adaptando ao ensino online, eu não estou entendendo nada, eu estou com preguiça, eu quero só copiar as respostas. Mas vamos pensar uma coisa, vamos tentar aproveitar, tudo a gente pode tirar um proveito, sabe? Essa é um novo tempo aí que pegou todo mundo de surpresa, tá? Mas o que eu estou falando nesses pets aí,
estudando, gente, estudando já é difícil, porque o mercado é muito concorrido, tá muito concorrido, tá? E as relações, de repente, de trabalho e da gente viver em sociedade, elas podem mudar. Então, nós temos que nos adaptar. Agora, quem não estuda nada, que está totalmente alheio, aí vai ser mais complicado, tá? Pode ser excluído de várias coisas. Então, pensem nisso, foquem, apesar de todas as dificuldades, nós temos que tentar visualizar uma coisa melhor aí. Eu vou sair da tela, tá? Então, é isso, gente. Um grande beijo. Tentei aqui. São textos grandes, né? Para vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido essa formação dos partidos no período regencial. E depois vai ter o golpe da maioridade lá, que essa regência acaba 9 anos, contando com 5 anos que o menino tem, eles colocam o menino no poder com 14 anos. Enfim, burlando a primeira vez a Constituição que dizia que ele deveria assumir com 18 anos. Ó, já começou bem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, segundo ano. Tchau!